há uma pergunta que é frequente ouvir e que é bom que se faça. Como é que eu sei se numa determinada ocasião é Deus que me fala ou se sou eu próprio a imaginar coisas? É uma pergunta que importa esclarecer, não só quando se trata de grandes questões, como a descoberta de uma vocação, mas também para que sejamos capazes de fazer a vontade de Deus nas coisas pequenas de cada dia. O documento final do Sínodo dos Jovens ajuda a esta reflexão num capítulo que se chama A Arte de Discernir. Fala do discernimento como uma atitude de fundo e não apenas um ato pontual. Atitude de fundo que é essencial naqueles que seguem Jesus, já que permite ouvir a voz do Espírito e acolher a sua chamada. Como ouvir a voz de Deus? Quando me parece que ouço algo, como saber se é mesmo Ele? Nossa Senhora ouviu a voz de Deus de uma maneira que não deixou dúvidas, mas que parece não resolver a nossa questão. Deus enviou-lhe um mensageiro, um anjo. Não temos nada contra isso. Tendo em conta a importância dessa mensagem, até nos pareceria bem que aparecessem 1000 anjos diante de Nossa Senhora. Mas talvez tenhamos uma certa inveja, de que Deus não seja tão veemente naquilo que nos diz. Porque é que não nos envia nem sequer um anjinho pequenino para nos dizer o que quer? Bem, esta queixa não tem sentido. E vamos ver porquê. Em primeiro lugar, porque Deus fala mesmo. Ele dá-se a conhecer. Revelou-se de uma forma que para nós seria impensável. Fez-se homem, viveu como um de nós. Cada gesto e cada palavra de Jesus interpela-nos, diz-nos alguma coisa. Mais impressionante ainda é o facto de que, para escutar esta voz de Deus, não é preciso ser alguém extraordinário. É Jesus que o diz. Acabamos de ouvir no Evangelho de hoje: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e aos inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Deus fala, mas se nunca o ouvimos, pode estar a faltar algo na nossa atitude de escuta. Talvez seja isso que acontece àqueles que se julgam suficientemente sábios e inteligentes. Pensam que não precisam de ouvir. Às vezes acontece-nos isso. Estamos a falar com alguém, mas sem querer ouvir realmente o que nos diz, porque já estamos a pensar naquilo que vamos nós dizer a seguir. A voz de Deus ouve-se sempre na intimidade do coração. E para isso é necessário procurar ter boas disposições. Dizia assim o Sínodo dos Jovens: escutar a voz do Espírito requer determinadas disposições interiores. A primeira é a atenção do coração, favorecida pelo silêncio. Um coração atento, um coração que quer ouvir. E por isso, continua, procura cuidar uma interioridade que implica tempos de silêncio, de oração contemplativa e escuta da palavra, o apoio da prática sacramental e dos ensinamentos da Igreja. Isto do silêncio parece-nos lógico. Se eu estiver no meio do ruído, não consigo ouvir o que me dizem. Além disso, o silêncio é como a quietude das águas que permite olhar e ver o nosso reflexo. Permite que nos conheçamos e que conheçamos Deus. Abre as portas para um mundo novo. São José Maria descrevia-o de um modo muito sugestivo. Dizia: o silêncio é como que o porteiro da vida interior. Com silêncio é possível escutar. Mas se queremos saber se aquilo que ouvimos vem mesmo de Deus,
então temos de ver se é coerente com os ensinamentos das Escrituras e da Igreja. Deus não nos diz, nem nunca nos pedirá, algo que contradiga a revelação. Naturalmente, isto será mais fácil se nós procurarmos conhecer cada vez melhor a nossa fé. A tudo isto é preciso juntar um certo realismo. Isto já está a parecer uma receita. É preciso juntar um bocadinho de realismo. Deus comunica-nos coisas que nos ajudam a encontrá-lo no nosso dia-a-dia, na nossa vida real. Não podemos querer escapar daquilo que nos custa fazer. Por exemplo, sair de repente do meio de um trabalho que está a ser muito aborrecido para contemplar os passarinhos, pensando que são criação de Deus e por isso estamos a louvar a Deus. Isso é escapar da realidade. Quando olhamos para a vida de Nossa Senhora, vemos o melhor exemplo possível daquilo que dissemos até agora. Ela preparou o seu coração, desde criança, para ouvir Deus. Estava recolhida em oração e por isso entendeu bem a mensagem de Deus, apesar de ser inesperada. Percebeu que aquilo que o anjo lhe disse era próprio desse Deus que ela amava. E depois de dar o seu sim, não quis escapar da realidade, mas viveu uma vida que exteriormente era igual à de tantas outras jovens, com a fadiga própria do dia-a-dia, mas ao mesmo tempo cheia de Deus. Para o discernimento, refere o Sínodo, são também fundamentais o conhecimento próprio, a aceitação de si e o arrependimento, unidos à disponibilidade para pôr ordem na própria vida, abandonando aquelas coisas que são um obstáculo e adquirindo a liberdade interior necessária para fazer as escolhas que o Espírito Santo nos propõe. A tradução é minha, porque o documento final ainda só está em italiano. Enfim, acreditem, é mais ou menos isto. Não se trata, portanto, só de ouvir, mas ter o desejo e empenhar-nos mesmo em pôr em prática aquilo que Deus nos diz, até quando isso nos exige esforço. Para dizer a verdade, sempre exige algo de esforço. E por isso é preciso uma resposta generosa da nossa parte. É como aquela criança que falava com o seu amigo, também criança, e que lhe dizia: o meu avô é mesmo forreta. E o outro: então, porquê é que tu dizes isso? É assim, ele aos domingos, como não se consegue levantar, está doente, assiste à missa na televisão, mas sempre que chega o momento da coleta do ofertório, muda de canal. Até virtualmente lhe custava dar. Bom, a todos nós nos custa dar. E por isso é que pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a alcançar esta generosidade, que é uma virtude tão própria da juventude. Dizia São José Maria, com muita força: já passou o tempo de dar 4 tostões e roupa velha. É preciso dar o coração e a vida. Foi o que fez Nossa Senhora e não se arrependeu. Que mais coisas são necessárias para discernir bem? Bem, há uma coisa que é fundamental, mas que já estamos a dar por suposta. O discernimento é um dom de Deus e é preciso pedi-lo a Deus. Mas, além disto, gostaria de referir muito brevemente 3 pontos. O primeiro é que, quando se trata de assuntos importantes ou decisões que afetam de modo profundo a nossa vida, é preciso falar com alguém experimentado nestes caminhos que o Espírito Santo nos leva a percorrer. Um diretor espiritual que nos conheça bem é de grande ajuda para nos orientar nas dúvidas. A função dele não é tomar decisões por nós, mas ajudar a que cada um faça o seu próprio juízo, respeitando sempre a consciência. O segundo ponto é que, algumas vezes,
é necessário submeter aquilo que ouvimos dentro de nós, esses movimentos interiores que podemos sentir, à prova do tempo. Se é algo que vem de Deus e temos boas disposições, então vai crescendo dentro de nós. Se é algo que vem apenas da nossa imaginação, então não resistirá ao passar do tempo. No entanto, é preciso ter cuidado, porque uma coisa é esperar um tempo prudente e outra é servirmos-nos disso como uma desculpa para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Finalmente, o que muitas vezes nos ajuda a discernir o que vem de Deus é o facto de que acolher a sua voz nos dá uma grande paz. É normal que haja dúvidas, receios, medo, mas se confiamos mesmo em Deus e queremos fazer a sua vontade, teremos essa paz que ninguém nos pode tirar. Ou dito de outra forma, com palavras de São José Maria, vejo com clareza a fórmula, o segredo da felicidade terrena e eterna. Não se conformar apenas com a vontade de Deus, mas aderir, identificar-se, querer, numa palavra, com um ato positivo da nossa vontade, a vontade divina. Este é o segredo infalível, insisto, da alegria e da paz. E foi este o segredo da vida de Nossa Senhora.